Olá, vamos a mais um capítulo, hoje o capítulo 10. Preferirias, sem dúvida, estar seguindo Keptá entre as enxergas infectas de febre dos escravos e examinar eruditamente seus vasos noturnos, disse Cusa sarcasticamente. Ainda assim, se quiseres chegar a Alexandria com algo mais do que simples tinturas de conhecimentos, advirto-te que te apliques às tuas lições. Não, acrescentou sombrio, que isso adiante muito para uma pessoa da tua limitada inteligência. Aquela era a sua maneira de estimular Lucano a fazer esforços extras. O rapaz habitualmente respondia com um de seus calmos e austeros sorrisos. Dificilmente encolerizava-se, mas quando isso acontecia, ficava resistente como uma pedra, e em suas órbitas surgia um amargo fulgor azul. Naquele dia, Lucano sentou-se em silêncio, a mão ociosa sobre o estilo, os livros enrolados, a cabeça baixa. Mas quando Cusa o ridicularizou, ele ergueu a cabeça, e o fogo gelado de seus olhos foi uma advertência para o grotesco professor. Entretanto, Cusa falou. Não olhes assim para mim, filho de um antigo escravo, como se fosses meu amo, e eu te houvesse insultado de maneira imperdoável. Foi apenas o acaso que te fez livre. Numa casa mais sensata, estarias derramando água sobre as pedras e esvaziando os vasos noturnos, e não sentado a uma mesa de mármore como um prático. Deixa-me em paz, disse Lucano em voz abafada. Cusa então viu que o jovem estava tomado de tremenda angústia e que mais zombarias o incitariam à violência. O professor de há muito deixara de chicoteá-lo durante as lições. Em seu coração, ele agora amava aquele aluno e quase cessara de invejar-lhe a beleza e os favores com que Diodoro o cumulava. Bem, disse Cusa, pensativamente, um dedo em seu rosto de sátiro. Estudou Lucano e sua mente saltava como uma cabra, olhando para a cadeira vazia de Rúbria. A mocinha, ultimamente, andava respirando com mais dificuldade do que antes, e uma ou duas vezes tinha fechado os olhos como se fosse desmaiar. Os lábios e faces tomados com tom peculiar de um cinzento fantasmal. Cuja curiosidade não tinha limites, passava anos estudando os livros de medicina de Keptá, e algo faiscou em sua mente ágil. Era qualquer coisa implacável. Refletiu que Lucano não estaria assim angustiado se a doença de Rúbria fosse banal. Viu que o jovem também fixava a cadeira vazia de Rúbria e que sua boca se retorcia rigidamente. Conforme o professor temera, os deuses, esperando em seu relampejante silêncio, tinham ferido a donzela de alguma forma particular e mortal, e Lucano o sabia. O professor pigarreou. Rúbria está ausente hoje, disse ele, observando Lucano com atenção. Ah, como é cansativo ser mulher. Amanhã ela estará presente. Mas Lucano, sem ouvi-lo, apenas contemplava a cadeira de Rúbria, e sua garganta tornava-se rígida, como se fosse feita de mármore. Cusa
sentiu uma piedade que não lhe era familiar. Atenção, disse, desenrolando um manuscrito que estalou no silêncio. Diodoro está gastando dinheiro contigo, muito tempo e esforço, e eventualmente dinheiro. Sejamos homens, não crianças. Lucano não respondeu. Seus dedos torciam o estilo como se ele estivesse torturado. Cusa meditou e então disse: consideremos Anascrúsio por um momento de passagem. Observa a sua filosofia. É o momento crítico que revela o homem. Portanto, quando a crise te atingir, lembra-te que Deus, como um treinador de lutadores, deu-te um antagonista áspero e rijo. Com que fim? Perguntarás. Para que te consagres vitorioso nos grandes jogos. Um sorriso sardônico e enlutado passou pelos lábios de Lucano. Ele levantou os olhos para o professor e disse: tu sempre declaraste, Cusa, que Deus era uma alegoria, uma invenção poética. Cusa sacudiu a cabeça em reprovação. E mas ultimamente tenho notado que ele é algo mais, o elemento vital do universo, como disse Aristóteles. Depressa estarás sacrificando em algum templo, disse Lucano com frio desdém. Cusa encolheu os ombros. Foi declarado que os sacrifícios não são prejudiciais. Se os deuses existem, os sacrifícios lhes agradam, e isso é excelente. Se não existem, teus vizinhos falarão sobre a tua piedade, e isso é ainda mais excelente. Estava magoado ao perceber que sua tentativa para aliviar a atitude sombria de Lucano não dera resultado. Atenção! Anaxágoras declarou que o homem tornou-se inteligente porque aprendeu a usar as mãos. Faltou observação. Os macacos usam suas mãos e sua inteligência não é notável. Os coelhos dos campos levantam as cenouras nas patas da frente e devoram-nas como os homens as devoram. Mas os coelhos são apenas um pouco menos inteligentes do que alguns estudantes que eu poderia nomear. Aristóteles garantia que os homens aprenderam a manipular as mãos porque se haviam tornado inteligentes. Garantia também que o cérebro é apenas um órgão para refrescar o sangue. Os filósofos orientais declaram que o cérebro é a sede da alma, do ego, da mente e não o coração. Aristóteles tem seu momento de estupidez e prefiro os filósofos orientais nesse assunto. Afinal, este não é o ponto em discussão. Qual dos filósofos te parece mais válido no caso? Anaxágoras ou Aristóteles? E por quê? O estilo de Lucano moveu-se lentamente e depois com maior velocidade, conforme a mente erguia o problema em suas mãos invisíveis e fazia-o girar, estudando-o e pensando-o. O rapaz escrevia clara e concisamente. Cusa admirava-o de maneira furtiva. Algum horrendo conhecimento chegara a Lucano, e apesar disso, ele poderia deixar que uma ideia reunisse seus pensamentos. Somente um camponês ficaria dominado pelas suas emoções. Entretanto, e nisso Cusa refletia melancolicamente, o camponês goza considerável paz de espírito,
paz desconhecida do homem de cultura. O preço da inteligência seria sempre a dor? Cusa bocejou de repente, e Lucano, ainda muito pálido e rígido, aplicou-se às suas lições. O dia se fizera muito quente, muito silencioso, sem ar. O sol brilhava demasiadamente. Os pássaros estavam imóveis. De repente, apesar do sol, um som trovejante e cavernoso se fez ouvir, sacudindo a casa e momentaneamente agitando as árvores para além da porta aberta. O silêncio foi seguido por uma espécie de augúrio nefasto. Cusa foi até a porta e olhou para o jardim. A grama, as flores, as próprias fontes pareciam apanhadas e aprisionadas em luz absoluta, ao mesmo tempo terrífica e estranha. Cada cor se manifestara e tomara vagamente uma qualidade de terror. Cusa percebeu que arquejava. Era como se tivesse levantado a tampa de uma caldeira. Olhou para o céu. Ali, a luz mostrava-se curiosamente cúprea, obscurecendo o azul. Ah, pensou Cusa, vamos ter mau tempo. Conhecia aquelas rápidas tempestades semitropicais, violentas e destrutivas. Passavam rapidamente, porém, jamais, entretanto, vira luz tão semelhante ao latão. No momento, a terra tornou-se de cor citrina. Mesmo as palmeiras banhavam-se em claridade ocre e as folhas das árvores caducas amarelaram. As folhas da relva eram cor de topázio. Os lírios brancos fizeram-se morenos. Uma inquietação e um pressentimento feriram o ar. E o calor cresceu insuportavelmente, enquanto o sol parecia aumentar de tamanho, tornar-se o escudo de ouro do próprio Zeus, voltado para o mundo e exibindo sua intensa cor de açafrão. Não gosto disso, pensou Cusa. Como que respondendo, numa zombaria dos deuses, os céus explodiram em chama ambarina. A fúria atirou-se às árvores, às palmeiras, às próprias folhas de relva, e elas torceram-se incontrolavelmente. Livros voaram de sobre a mesa de mármore da sala de aula. Houve um grito estridente e insuportável no ar, como que de milhões de papagaios que tivessem enlouquecido. As cores todas desapareceram do jardim, perdidas numa fulguração ictérica. O mundo todo ficou amarelado, pensou o assustado Cusa. Lutou com a porta, pois o vendaval se tinha transformado em golpes selvagens contra seu corpo. Chamou Lucano para ajudá-lo, e sua voz foi carregada pelo vento. Mas o jovem grego estava a seu lado. Foi preciso que reunissem suas forças para fechar a porta. Depois ficaram ali, arquejantes, olhando um para o outro. Não houve oportunidade para falar. O trovão, contínuo e ensurdecedor, envolveu-os, acompanhado de terríveis e contínuos coriscos cor de limão. O piso ressoava seguidamente sob seus pés. Ambos mantinham a boca aberta, lutando para respirar, pois o calor era como a ardência de muitas fornalhas. Uma ou duas vezes ouviram um som selvagem, como de águas em tormenta. Depois veio a chuva, não constantemente, mas em lençóis enviesados de água pura e esmagadora, da cor dos crocos amarelos. Cusa e Lucano foram para a mesa de mármore, que tremia sobre suas palmas suadas.
Os lábios de Cusa moviam-se em frenética oração. Lucano observava sua boca, suas preces, ficou espantado com a expressão do jovem. Peraí, gente, eu pulei aqui uma linha, desculpa. Lucano observava-o. Sua boca se curvava desagradavelmente. Cusa, parando por um momento em suas preces, ficou espantado com a expressão do jovem. Continuou a rezar apressadamente, conforme o trovão retumbava, como se sobre a terra passassem as rodas de uma poderosa biga. Mas ficou pensando. Os relâmpagos inflamados faiscavam e tornavam a faiscar no rosto de Lucano, naquela sombra equitérica, e pareciam estar ferindo o rosto de uma estátua trágica. Uma e mais vezes a terra estremeceu. O vendaval batia de encontro à porta de bronze com punhos de ferro. A cortina da janela estendeu-se para fora, direita, como vela encapelada de um barco. Enceguecido pelos relâmpagos e tiritando até dentro do coração, Cusa cobriu os olhos. Não viu a água começando a filtrar por baixo da porta. Primeiro veio como que se lançasse gavinhas, tremulamente. Depois correu em regatos serpentinos, mais largos, luzindo e refletindo os coriscos. A seguir foram lençóis, levantando-se, fluindo, torcendo-se, e cobriu o piso de mosaicos. Quando alcançou as sandálias de Cusa, ele deu um salto e abriu os olhos. Lucano, porém, não se moveu. Tinha a cabeça abaixada e parecia meditar. Com certeza isso acaba logo, pensava o professor, tomado de pânico. Mas a tempestade aumentava de intensidade. Parecia devorar a terra em fogo. Som estranho acentuava o mugido do trovão, um som precipitado, indescritível. Cusa perdeu a noção do tempo. Se os pilares da casa ruíssem, se as colunas se espalhassem, ele não teria surpreendido. Ninguém se aproximou da sala de aula pela porta interna. A casa inteira acovardara-se. Perdão. Ocasionalmente, o forte clamor do trovão era acompanhado de um som de algo que voa em lascas, numa nova reverberação de chama, e uma árvore era atingida. As paredes brancas do aposento palpitavam em vagas de brilho que se apagavam momentaneamente em semi-obscuridade e depois acendiam-se de novo. Jamais Cusa testemunhara semelhante temporal. Aspirava a sentir encorajamento e consolo humanos. Lucano não lhe dera nenhuma. Estava, ao que parecia, inconsciente dos assaltos que a terra sofria por parte dos céus, sibilantes e enfurecidos. Apoiara os cotovelos na mesa e amparava o queixo com o polegar e o indicador da mão esquerda. Podia ser tomado por um estudante que refletisse sobre um teorema. Então, da mesma forma súbita com que começara a tempestade, terminou. Os relâmpagos cessaram de atirar seus dardos inflamados contra a terra e, da mesma maneira abrupta, o trovão deu fim à sua voz estrondosa. As flamas que refletiam nas paredes do aposento desapareceram. A cortina caiu, desarvorada, sobre a janela. Os ouvidos de Cusa, entretanto, zumbiram durante alguns minutos ainda. E algum tempo se passou antes que lhe fosse possível controlar o tremor das pernas e pudesse se levantar
patinando na água límpida que inundava o piso. Empurrou a porta para trás e mais água invadiu o local. O sol claro e inocente, recém-nascido e de olho arregalado, espiava para a terra. Árvores e palmeiras despedaçadas espalhavam-se pelo terreno todo, como cavacos de lenha. As fontes transbordavam em cascatas de luminosidade argentina. Mas as flores foram atiradas à terra como cadáveres frágeis e coloridos. Imediatamente, o mais doce odor ergueu-se do chão, vindo das rosas quebradas e dos jasmins arrancados. Os pássaros iniciaram uma canção tímida, ação de graças por terem sido poupados. A voz do rio, demasiado próxima, conversava alta e agitadamente com o céu. Tons de mercúrio corriam por toda parte, através da relva batida, das árvores tombadas e dos troncos e folhas. Os escravos começaram a sair aos magotes da casa gotejante. Observavam a destruição e lamentavam-se. Cusa gritou para eles: Olá, onde vos estivestes escondendo, covardes? Trazei pão, queijo e vinho imediatamente. Devemos morrer à fome entre os livros? Pela primeira vez, Lucano ergueu os olhos e sorriu levemente. Mas não era o sorriso de um jovem, e sim o de um homem cansado. Um escravo, ainda tremendo, trouxe uma bandeja de pão grosseiro, vinho barato local e uma fatia espessa de queijo duro amarelo, bem como alguns pepinos em coalhada. E tagarelava: Oh, houve muito estrago. 4 das melhores cerejeiras caíram, 6 macieiras e todas as romãzeiras foram fulminadas lá nos campos, e os carneiros desapareceram. Cusa dirigiu-se para a mesa com ar fanfarrão. Meteu um dedo na tigela de pepinos, lambeu-o e comentou com ares críticos, lançando um olhar furibundo para o escravo: És criança para teres medo do temporal? Enquanto ele passava, e houve mesmo um temporal, nós estudávamos o Fedo. Fora daqui! A água fluía através da porta. Lucano falou: Quem será que estava encolhido junto de mim, dizendo ao mesmo tempo imprecações e preces? Atenção, disse Cusa. Vamos estudar as categorias de Aristóteles. O sol quente secou a água e o piso cobriu-se de vapor. Agora todo o jardim e toda a terra estavam envolvidos em névoa radiosa. O rio ainda clamava e Cusa, constrangido, pensava se ele não iria invadir a terra. Tudo gotejava. Milhares de minúsculas vozes musicais eram ouvidas por toda parte. As estátuas do jardim brilhavam sobre a água iluminada. O perfume dos jasmins parecia-se ao odor dos lírios brancos das margens do Lete, dominando e anestesiando os sentidos. As vozes dos escravos vinham lá de fora para o aposento, cheias de jaculatórias e temor respeitoso diante da destruição feita pelo temporal. Cusa comia com satisfação. Lucano apenas bebeu um pouco de vinho. Parecia absorvido em seus livros. Uma hora passou-se e outra e mais outra. O sol primaveril enviesou para o ocidente. Cusa não podia decifrar o rosto quieto de Lucano.
que tinha em si algo de maciço. O estilo rangia. A porta interna abriu-se e Diodoro entrou na sala de aulas. Cusa e Lucano se levantaram. O rosto do tribuno estava cadavérico e tenso. Caminhou até a mesa de mármore. Olhou Lucano bem dentro dos olhos. Tentou falar. Não pôde. Lucano soltou uma exclamação, agarrando-lhe o braço. Rúbria! Rúbria! Vem comigo, disse o tribuno, e estendendo o braço, passou pelos ombros do jovem, como o faria um pai. Íris estava augusta em sua dor. Aurélia chorava ao lado dela, mas Íris não chorava. Lucano não pôde aproximar-se da mãe, pois havia nela uma majestade que repelia gestos de consolo. Estava de pé, no centro do vestíbulo de sua casa, vestida de silêncio, o rosto cego e fechado, as mãos apertadas uma contra a outra diante do corpo. Parecia ouvir apenas Diodoro, que lhe falava na morte de seu marido Enéas. Enquanto os outros fugiam como frangos, ele ficou com seus livros de escrituração no pequeno abrigo da margem do rio, dizia Deodoro, em voz baixa. Há ocasiões em que a coragem é uma loucura, mas quem pode questionar a lealdade e a coragem? Ele não poderia levar consigo todos os livros, portanto, ficou. Mas o rio subiu sobre a terra, sobre as docas, sobre o abrigo, e levou Enéas consigo, ao retrair-se. Estava cheio de espanto e reverência por ter aquele liberto tentado preservar seus registros até morrer. Não sabia que para Enéas os registros em si mesmos, as coisas que escrevia com sua mão, eram mais valiosos em momentos de desastre do que sua própria vida. Tinham simbolizado para ele a razão de sua existência. Neles estava registrada a evidência de que o homem que os fazia tivera importância. E sua correção era uma negativa quanto à antiga escravidão que sofrera. Triunfantemente, afinal, vira Diodoro sair em busca de terreno mais alto, sem ter podido arrancá-lo de suas tabuinhas, de sua mesa, de seu estilo. Somente Lucano, com percepção interior, compreendeu e ficou abalado. Durante os últimos anos, ele e o pai se vinham separando, e a estatura de Enéas minguara diante dos olhos jovens do filho. Ele não ouvira com demasiado senso de dever quando Enéas, pelas noitadas, expunha os filósofos gregos pomposamente. Lucano sabia mais acerca deles e com mais verdade, com maior profundidade. Frequentemente irritava-se ao observar a superficialidade do pai. Só a presença de Íris impedia Lucano de usar expressões de impaciência. Às vezes achava seu pai insuportável. Ele encolerizava Lucano com seus comentários zombeteiros sobre a falta de cultura de Diodoro. Sugerira que o interesse do tribuno em relação a Lucano era um reconhecimento de sua inferioridade como romano perambulante. É o tribuno que a grosseria só muito infrequentemente paga ao refinamento, dizia ele. Lucano abriu a boca num impulso, mas percebia os olhos ternos e cheios de advertência da mãe,
e recolhia-se furioso. Para Lucano, a morte do pai era uma tragédia que ia além da simples morte. Não podia chorar, apenas conseguia ficar ali sentado contemplando a mãe. Desejava cair aos pés dela, prostrado, implorando-lhe o seu perdão. Eu apenas tenho vivido na casa de Diodoro, pensava Lucano. Tenho vivido apenas para Rúbria, para Queptá, para meus livros. Um homem deseja parecer um Deus aos olhos do filho. Eu deixei que meu pai percebesse que era um pigmeu. Vi que ele se encolhia sob meu olhar. Oh, não pude deixá-lo crer que era importante. Embora tentasse falar-lhe respeitosamente e com falso tom de submissão. A tal degradação cheguei. Quando o rio devolver seu corpo, faremos para ele o funeral de um herói, dizia Deodoro, olhando para a bela íris, que nele fixava os olhos que eram uma cegueira azul. Eu própria acenderei a pira. Haverá flâmulas e trombetas, e a presença de soldados com as insígnias reais, incenso, rufar de tambores e um vestuário de púrpura e branco misturados. Aurélia, chorando, pensava no que seria para ela se Diodoro tivesse sido estúpido bastante para tentar salvar aqueles tolos livros e registros. Começarei os sacrifícios amanhã no templo de Hércules, o deus de todos os heróis, disse Diodoro. Se Aurélia e Lucano não estivessem presentes, bem como Queptá, ele teria se ajoelhado e beijado a barra das vestes de Íris. Desejava prestar-lhe honras em nome de seu marido morto. Detestava Enéas, mas esse sentimento fora devorado pela admiração e pelo seu amor em relação a Íris. A face imóvel e maravilhosa da moça tocava-lhe o coração. Queria gritar-lhe: Íris, minha companheira de brinquedos, minha bem-amada, minha vida é tua quando a quiseres pedir. Queptá desaparecera atrás da cortina que levava à cozinha e agora voltava com uma poção numa taça. Curvando-se como diante de uma densa, colocou a taça nas mãos de Íris. Ela bebeu, mas ainda olhava para Diodoro com aqueles olhos afogados e sem visão. Mandarei esculpir uma estátua para ele, dizia Diodoro, sem saber o que fazer. Ela terá um nicho de honra próximo ao altar de Hércules. Em nome de Enéas, certa soma te será entregue todos os anos, Íris. É o mínimo que posso fazer. Aurélia tornou a chorar com uma nova torrente de lágrimas. Os livros, afinal, tinham sido carregados com Enéas. Seu gesto de trágico heroísmo fora desperdiçado. Os homens, comoventes e tolos, que supunham ser um gesto mais importante para as suas famílias que as suas vidas. Os homens eram heróis, mas as mulheres eram sensatas. Aurélia sentia muito por Íris, que tinha por marido um herói. Eu não o amei como meu marido, mas apenas como a mãe ama um filho, disse Íris, falando pela primeira vez. Aurélia compreendeu e, mesmo soluçando, confirmou com um aceno de cabeça. Não a surpreendia aquela honestidade. Ele era para mim um filho, digno da minha ternura, da minha proteção, continuou Íris em voz fraca e sonhadora.
Ele era trágico. Sim, sim, disse Diodoro, sem nada compreender. Mas a tragédia é a sina dos heróis. Estava muito cansado, coberto de lama. Trabalhara durante horas, salvando o que podia ser salvo. 3 navios carregados com os melhores produtos da Síria tinham naufragado. Ele nadara com seus oficiais, procurando em vão o corpo de Enéas. Quando vira Enéas ser arrastado, mergulhara de peitoral, sandálias, espada e tudo, atirando-se às águas violentas e amarelas. Pensara apenas em Íris. Penso, disse Queptá em voz branda, que seria melhor a senhora Aurélia conduzir Íris para seu quarto. A poção está fazendo efeito. E realmente, Íris começara a cambalear perceptivelmente. Aurélia levantou-se, cercou a amiga com o braço e levou-a, através da cortina, para seu quarto de dormir. Disse por sobre o ombro ao marido: ficarei com ela algum tempo. Quando voltares, Diodoro, manda minha escrava especial, Maria, para ficar aqui e tomar conta de Íris durante a noite. Os 3 homens ficaram sozinhos. Diodoro olhou para Lucano, que em sua dor se havia sentado na presença do tribuno. Pôs a mão no ombro do jovem. Que a nobreza e a noção de dever de teu pai sejam uma imorredoura lição para ti, falou em tom comovido, comedido. Queptá cruzou as mãos sobre sua roupa e baixou os olhos. Não fui um bom filho, disse Lucano. Diodoro bateu-lhe no ombro afetuosamente. Nós nos censuramos quando os que amamos nos são levados, disse ele. Mas se meditarmos, conseguiremos ver como podem eles inspirar nossas vidas e fazer nossos anos mais significativos pelas suas lições. Peço-te perdão, Senhor, mas não compreendeste, disse Lucano, esmagado pelo seu desgosto. Eu nunca compreendo, é o que toda a gente me diz, falou Diodoro um tanto irritado. Sua exaustão enfraquecia-o. Tornou a dar pancadinhas nos ombros de Lucano. Fica com tua mãe, conforta-a, exalta-lhe o espírito, pois ela tem um herói por marido. Lucano levantou-se e foi para o quarto da mãe. Ela estava deitada como uma estátua, tombada no leito, os olhos fechados. O rapaz ajoelhou-se ao lado de Íris, enquanto Aurélia arranjava os tapetes sobre os pés níveos dela. Beijou-lhe a mão abandonada. Íris abriu os olhos, viu-o, seus lábios moveram-se. Pela primeira vez, chorou. Lucano ergueu a cabeça dourada dela contra seu ombro e abraçou-a num amplexo doloroso e mudo. Seu coração parecia uma pedra imensa. Desejava rezar pela alma de seu pai, que agora vagava em algum fantasmal campo elíseo, chamando em voz apagada e solitária. Mas, mesmo agora, só podia pensar em Rúbria, na jovem, terna e adorável Rúbria, que depressa viajaria para aquele penoso caminho para as profundezas da morte e estaria perdida para ele por toda a eternidade. Ficamos por aqui, tá? Voltamos no próximo vídeo para o próximo capítulo. Obrigada.